palavra, testemunho, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Por cada pessoa que aqui está. Quero, meu Deus, também agradecer por aquelas pessoas que nos podem escutar através da rádio, através da internet. Sabemos, Espírito Santo, que somos frágeis. Senhor, vimos diante de Ti, Senhor, humilhando-nos, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e rogando-te que, mediante a Tua misericórdia, Tu possas fazer a Tua obra perfeita nas nossas vidas, Senhor. Senhor, dá-nos a capacidade, meu Deus, Senhor, para realmente, Senhor, humilhar-nos ante Ti, Senhor. E que a Tua palavra venha encontrar lugar no nosso coração, venha transformar-nos, venha-nos, Senhor, fazer como tendríamos que ser, meu Deus, como Tu nos fizeste, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, por teres enviado a Jesus Cristo à cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, e compadece de nós, toca-nos nesta manhã. Dá-nos esse alimento sólido para as nossas vidas, para a nossa alma, vivifica-nos, transforma-nos, Senhor, e transforma-nos exatamente conforme Tu nos fizestes, à Tua imagem e semelhança. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoa cada pessoa que a possa escutar e faz a Tua obra. Espírito Santo de Deus, ser propício e apressura a palavra a cada vida, a cada alma. Transforma-as de acordo, Senhor, ao Teu poder e à Tua majestade. No nome de Jesus Cristo peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou tratar de ser o mais breve possível. O título da mensagem é Vitoriosos. A palavra de Deus ensina-nos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Portanto, não é somente aquilo que está escrito literalmente na palavra, mas nós fomos chamados para ter uma vida vitoriosa. É uma mensagem que hoje em dia a Igreja propaga. Vivemos num tempo que já não vivemos nos tempos modernos. Alguns dizem que não vivemos na era moderna. Nós já vivemos na era pós-moderna. A era moderna valuou o homem como o centro do universo e disse o homem pode, e propagou os valores do humanismo. A era pós-moderna vem propagar os valores da alma como sendo que a sensualidade, os nossos sentidos, aquilo que é sensorial, é aquilo que nós necessitamos. Muitas das vezes estamos na igreja e aquilo que queremos é, não, eu vou à igreja como quero sentir-me bem. E as pessoas tratam de encontrar uma igreja onde possam sentir-se bem. Isto significa onde a música que é produzida, as sensações, de alguma maneira, perdoai-me a expressão, muitas vezes como se monta a dicotomia de um culto, como se apresenta a palavra de Deus, realmente é aquilo que motiva as pessoas. Hoje por hoje queremos satisfazer-nos a nível sensorial, mas no entanto temos um vazio. No entanto, quando nos encontramos ante desafios da vida, ante circunstâncias fulcrais, há tantos e tantos e tantos desafios que poderíamos enumerar. O povo de Israel enfrentou vários desafios na sua peregrinagem. Foi um povo, diz a palavra de Deus, é o povo escolhido de Deus. Jesus Cristo foi enviado ao seu povo, não foi aceito pelo seu povo, foi rejeitado. E na realidade, hoje passa o mesmo na igreja. Ontem passei, como desde as 2 da tarde, quase até às 11 da noite, com um grupo de amigos que não via há 20 anos. E neles, nas nossas conversações, viemos sempre a notar o mesmo. As pessoas continuam à procura da sua identidade. Tudo vai sempre ao ponto fulcral. Quem sou eu? Porque é que eu estou aqui? E para onde é que eu vou? Muitas pessoas dentro da igreja continuam a ouvir a mensagem e não conseguem responder a essas perguntas. Estão sem identidade e buscam a identidade num grupo. Buscam a identidade numa organização. Buscam a sua identidade naquilo que fazem. Mas não é isso que nos traz a identidade. Não é isso que nos traz a vitória sobre os desafios. Não é isso que nos dá a capacidade de perseverar, a capacidade de superpassar
e mesmo na nossa peregrinagem diária, sofrer algumas penalidades, sofrer algumas decepções, sofrer algumas frustrações, algumas pérdidas, mas no entanto a cada dia poder despertar-nos e saber, eu sei quem sou, sei de onde vi e sei para onde vou. Esta é a mensagem que a Bíblia nos traz. A Bíblia diz-nos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Amém? Mas grande parte das pessoas não tentam, porque as pessoas estão... Tu provavelmente estás à procura de uma boa sensação. Tu estás provavelmente sentado aí e dentro do teu ser, dentro da tua mente, queres, bom, a ver se há algo novo, uma sensação. Porque é isso que estamos agora mesmo acostumados. A era pós-moderna já passou de que nos centremos no eu posso, mas sim, agora eu posso, mas necessito de combustível. Necessito de algo que me mova. Necessito de sentir um escalafrio. Mas não é realmente isso que a palavra nos quer ensinar. Eu quero dizer-te, irmão, a palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus é aquilo que nos é suficiente, é a palavra de verdade. A palavra de Deus revela a Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Mas vemos, no outro dia compartilhei isto com os irmãos. Eu prefiro às vezes compartilhar a grupos mais pequenos, do que sinto-me mais à vontade e tenho mais liberdade a falar e na verdade é um lugar incómodo estar aqui. Não é? Às vezes prefiro compartilhar a Cristo em qualquer sítio, menos no púlpito. Penso que é mais eficaz, penso que é mais efetivo. E tiras-te um bocadinho do foco de pressão das luzes, dos microfones e de não sei o quê. Irmãos, tu estás a enfrentar um desafio, eu estou a enfrentar um desafio, amanhã vamos voltar a enfrentar desafios. A vida continuamente desafia-nos. O mal propaga-se e continuamente desafia-nos. Irmão, um grupo de pessoas que nos encontramos ontem e ao fim e ao cabo constataram todos, provavelmente alguns deles começarão já a vir à igreja, porque neles há um vazio, querem, creem, não sabem bem, mas querem, mas reconhecem, é um milagre não estarmos todos mortos. E passados 20 anos encontrar-nos. Irmãos, não nos damos conta. Olhamos à nossa volta, olhamos uns para os outros, passamos a vida a identificar problemas e a aportar poucas soluções. Hoje em dia deixamos-nos contagiar com a filosofia, que é boa, aplicada, como a palavra de Deus diz tudo, diz exatamente, analisa o todo, toma o bom e rejeita aquilo que é mau. Filosofia é bom que filosofemos como filosofava o rei sábio, que dizia... Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Tu simplesmente come e bebe e desfruta da vida com a mulher da tua juventude. Ao fim e ao cabo, chegamos a um ponto nas nossas vidas em que nos damos conta realmente que tudo é vaidade. O púlpito é vaidade, o ministério é vaidade, as vestiduras são vaidade. E na realidade aquilo que nos sobra é aquela réstia de fé. Paulo chegou ao fim da sua carreira, ele sabia que ir com o Senhor e dizia, uma coisa sei, que tenho fé, guardei a fé. Guardou a fé, o depósito da fé. Crer, acreditar. Acreditar. A diferença é que grandes pessoas não passam os desafios na vida, não sobrepassam as coisas, porque realmente não acreditam. Significa, tentam condensar a Deus dentro de uma garrafinha de água, ou dentro de uma hora de culto, ou 2 ou 3, que possam participar à semana. Mas Deus quer caminhar connosco. Nós somos o seu templo. Deus diz que não habita em templos de pedra. Hoje, continuamente, as estruturas afogam o templo de Deus que és tu e que sou eu. Amém? Tu e eu somos a igreja, não é isto tudo. Em 1 Samuel fala sobre algo que vocês já devem ter... Isto é só a introdução, ok? Assim que eles vão se preparar? Não. Vou tratar de guardar os horários. Uma mensagem simples, mas que eu gostaria que que o Espírito Santo pudesse revelar-se de tal forma a tua vida e que tu realmente saibas que és vencedor e que podes destronar o teu maior inimigo. Golias, o filisteu, desafiava, diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17, versos 10 e 11. O filisteu dizia, desafio hoje às fileiras de Israel, dai-me um homem para que nós dois pelejemos, lutemos.
diz que Saúl, o rei, ouviu, e todos os israelitas ouviram as palavras do filisteu. E diz a palavra de Deus, desalentaram-se e temeram muito. Grande parte das pessoas que aqui estão nesta sala, que nos podem estar a ouvir, ante desafios na sua vida, encontram-se desalentados e encontram-se com temores, com fantasmas, com medos, que aparentemente tratam de exteriorizá-los. Realmente, a base do filisteu é que realmente os filisteus tinham medo do exército israelita, porque todo aquele exército do tempo de Saúl era um exército bem preparado. Saúl montou um exército de Israel que era um exército poderoso, preparado para a batalha. E os filisteus tinham medo, mas encontraram a Golias. E o Golias é um tipo de imagem criada para tratar de infundir medo. E conseguiram, porque realmente Golias era nada mais como aquele boneco da Michelin que estava cheio de ar. Provavelmente pode ser até o teu ego, ou o meu ego, que está tão cheio de ar que se vem um pequeno alfinete ao furá-lo, mingua. Passava com Golias e Golias continuava a desafiar os israelitas. Eles estavam com medo. A maior parte das pessoas hoje têm medo de tomar decisões. As pessoas hoje por hoje... irmão, eu não tenho nada contra a globalização, mas eu quero que tu entendas uma coisa. Aquilo que o inimigo quer é ter-te cativo em dizer-te que o que os demais fazem é que está in. Como é que te diz agora? É cool. É cool, y'all. Como é que é estas linguagens? Y'all, cool. Há uns anos atrás, na minha geração, era diferente. Era mais sex, drugs and rock and roll. E a malta ia todo por esse ritmo. As coisas mudam, mas realmente as ferramentas do inimigo é tratar de homogeneizar o pensamento das pessoas e fazer com que tu não tenhas identidade e com que diariamente, ante os teus desafios, tenhas medo. Mas o inimigo é algo ilusório e não está fora, não está na TV. Quem vê TV sofre mais que não pode ver essa música dos táxis há tantos e tantos anos. É uma ilusão. É uma ilusão. As pessoas atemorizam-se com imagens ilusórias, com desafios que realmente parecem ser muito maiores do que realmente que aquilo são. Porque põem o foco da sua vida no desafio, nessa imagem ilusória e na mentalidade homogeneizada que nos é vendida através da internet, através dos jornais, através da televisão, e perdem a sua identidade. Já são todos iguais. Vês os miúdos, é engraçado, olhas para os miúdos e têm todos o mesmo penteado. É difícil já conseguir saber qual é que é o meu filho dos outros. Deixa lá, tenho que ir a desquiar porque qualquer dia vou à escola e não te conheço, meu. Temos que ensinar e saber que Deus criou-nos com uma identidade, uma genética particular. Não te rias, não é assim, é verdade. Temos que fazer dissipar aquilo que nos querem incutir à força. E temos que esquadrinhar as palavras e ver exatamente aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Temos a vitória sobre as ilusões, sobre os medos. Provérbios 28:1 diz a palavra de Deus: fogem os impíos sem que ninguém os persiga, mas os justos, diz comigo agora, são ousados como o leão. Se tu lês a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vais encontrar no mural dos grandes heróis da fé em Hebreus, nomeadamente 11, tantos nomes. Todos esses homens foram homens que tiveram fragilidades, foram homens que pensavam que não eram capazes, que não estavam à altura do chamado. Foram homens que, em dado momento, cometeram inúmeros pecados. Não eram super-homens. Eram simplesmente homens que chegaram ao ponto de reconhecer a sua incapacidade e ter a humildade de pôr-se totalmente como depósito nas mãos de Deus. Este provérbio
mostra algo profundo, porque tu e eu, diz a palavra de Deus que fomos concebidos em... Ajudem-me um bocadinho, assim vamos mais rápido. Fomos concebidos em pecado. Romanos 1 diz que nós estamos mais alto, vamos lá, destituídos da graça de Deus. Mas também a palavra de Deus diz que somos justificados pela sangue do Cordeiro imolado, que literalmente que diz que retirou, diz comigo, retirou o pecado do mundo. Se tu lês a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vais encontrar no mural dos grandes heróis da fé em Hebreus, nomeadamente 11, tantos nomes. Todos esses homens foram homens que tiveram fragilidades, foram homens que pensavam que não eram capazes, que não estavam à altura do chamado. Foram homens que, em dado momento, cometeram inúmeros pecados. Não eram super-homens. Eram simplesmente homens que chegaram ao ponto de reconhecer a sua incapacidade e ter a humildade de pôr-se totalmente como depósito nas mãos de Deus. Este provérbio mostra algo profundo, porque tu e eu, diz a palavra de Deus que fomos concebidos em... Ajudem-me um bocadinho, assim vamos mais rápido. Fomos concebidos em pecado. Romanos 1 diz que nós estamos mais alto, vamos lá, destituídos da graça de Deus. Mas também a palavra de Deus diz que somos justificados pela sangue do Cordeiro imolado, que literalmente que diz que retirou, diz comigo, retirou o pecado do mundo. No entanto, a nossa natureza humana é uma natureza caída. Paulo dizia que ele tinha continuamente uma batalha interna no seu interior. A sua carne levava para um lado, mas eu sabia que, no entanto, tinha que fazer a vontade de Deus e subjugava o seu corpo. Ele disse, subjugava o seu corpo, golpeava o seu corpo, ou seja, punha em sacrifício a sua vontade, os seus desejos, sacrificava-os de modo a poder manifestar a Cristo. Amém? Amém? Deus não está à procura que tu sejas tu um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem, um super-homem da fé que vais por aí a emanar pregações. Ele simplesmente está à procura de um depósito no qual Ele possa revelar-te a tua identidade em Cristo. Amém? Possa renovar-te, transformar-te, limpar-te e dizer-te que tu és capaz. No entanto, a tua natureza impia faz com que tu fujas. Fujas da palavra de Deus, com que tu resistas à palavra de Deus. E, irmãos, muitas das vezes aquelas pessoas que se congregam em igrejas, aquelas pessoas que já aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, são elas que resistem, porque já vão tendo algum conhecimento literal, mas muitas das vezes não têm a suficiente revelação de Cristo como para receberem a palavra, comerem o Cordeiro, aproveitarem e desgostarem da sua palavra e crerem que em Cristo são mais que vencedores, que sim podem destornar a Golias, que sim podem fazer exatamente aquilo que fez David. Mas, nomeadamente, tudo o que há na nossa natureza humana e carnal trata de resistir à vontade de Deus. E muitas das vezes fugimos. Mas sem, tal qual como diz o provérbio, sem que ninguém nos persiga. É simplesmente algo ilusório. Aquele exército de Israel estava totalmente paralisado, atemorizado, desalentado. Porque havia um homem grande, que era uma imagem. Provavelmente naquela altura não havia focos, se fosse hoje em dia, na era já pós-moderna, metiam uns focos vermelhos, azuis e tal, e davam com as lentes ainda das câmaras para aumentá-lo mais, e já tinha que ser um ecrã gigante, e lá aparecia o Golias. Epá, dá-me venha um de vós, que lute contra mim, vem lá, a ver se consegues. E os outros aí todos acobardados, Senhor Jesus, salva-nos, pá, ixi, vá. Esta é a figura da igreja. Esta é a figura
tua e minha. A mensagem, a palavra, Cristo, a vitória, é no nosso dia a dia. Ontem tive uma tarde inteira, uma noite inteira de ministério, porque tive toda a oportunidade para pregar, sentar numa igreja a pessoas que necessitam a Cristo e que reconhecem que o necessitam. E digo-te uma coisa, irmão, todos leem a Bíblia. É incrível. Leia mais a Bíblia do que provavelmente muitos dos que estão aqui sentados. Por isso tenham uma necessidade no seu coração. Necessitam. Simplesmente a imagem ilusória criada pela igreja com os artefactos da religião afugenta as almas. Mas Cristo atrai-as na sua simplicidade da mensagem. De conviver com as prostitutas, com os alcoólicos. De não fazer acepção de pessoas. De não ter de que fugir. Não há nenhuma sombra, nenhuma imagem ilusória, nenhum desafio que tenha que fazer-nos resistir à vontade de Deus. Mas sim, devemos saber que somos justificados pela sangue de Cristo. Por isso temos de ter a ousadia. Do que é que serve conhecer toda a palavra de Deus se logo não temos a capacidade para, no momento certo, falar a palavra adequada que é capaz de derrubar uma muralha? Uma só palavra sussurrada no poder do Espírito Santo derruba muralhas. Os escribas esquadrinhavam as Escrituras. E Jesus Cristo esquadrinhais as Escrituras, mas elas falam de mim. Eles não conseguiam entender. Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo, estava em frente a eles, mas eles não conseguiam perceber porque queriam o seu intelecto, o seu orgulho religioso queria se esconder na Torá e no livro dos profetas e continuar a esperar por Messias. E diziam, esta mensagem não se adequa à minha vida. Não devemos fugir. Temos exatamente fugir. Porque é que foges da vontade de Deus? Não é necessário fugir. Porque é que foges de renovar-te em Cristo Jesus? Porque é que foges de realmente seres a igreja? Porque é que foges de realmente seres a imagem de Cristo? Ele fez-te conforme a sua imagem e semelhança. Somos tal qual somos. Mas somos assim para sermos transformados conforme deveríamos ser de acordo à sua perfeita vontade. Por isso a palavra diz em Romanos, como? Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos, renovai-vos conforme o vosso pensamento, a tua percepção. Mas a tua percepção leva-te a fugir, sentes-te atacado. Onde tu devias sentir-te aceite, amado, abraçado. Tudo aquilo que não está alinhado na nossa vida com a vontade de Deus leva-nos a criar fantasmas que nos perseguem. As frustrações que vivemos nas nossas vidas levam com que levantemos fantasmas, imagens que nos perseguem. Essa é a nossa impiedade e não temos a ousadia para poder encará-los. Porque os justos são ousados como um leão. Muitas pessoas fogem do chamado. Muitas pessoas fogem dos valores. Hoje o mais incrível é como os valores se dissipam. Onde devemos mais arraigar é aos valores que nos são dados pela santa, sagrada palavra de Deus, palavra de verdade, que revela a Cristo, a constituição de fundação dos fundamentos da terra, dos céus, do firmamento, está aqui. E é para nós, o nosso manual de instruções não está na internet, está na sagrada palavra de Deus. Amém? Aí devemos ir. Muitos fogem de lutar espiritualmente e conformam-se com o seu lugar na igreja, conformam-se com os seus dízimos, conformam-se com o participar nesta ou naquela atividade, ou tratar de algumas vezes, pois ter aquele eclipse, aquele momento de glória onde chove o aplauso. Tudo isso é vaidade, é passageiro. Deus quer fazer-nos exatamente como o leão de Judá, ousados, conforme Pedro foi ousado.
Aquele Pedro sanguinário, colérico, depois de ter recebido o enchimento do Espírito Santo de Deus, ele ousadamente pregava a palavra de Deus. Ele apresentou-se sempre com a palavra correta, pontual. Paulo, exatamente o apóstolo aos gentios, continuamente, sempre com a palavra correta. E isso levou-o até Roma e evangelizou a Roma. Porque tinha a palavra correta e ousadia. E não tinha medo. Porque sabia de onde vinha, onde estava e para onde ia. Tinha a sua identidade clara e sabia que iria sempre ter a vitória em Cristo. Ele sabia que já não era Saulo de Tarso, senão que era Paulo. E tinha sido comprado pela sangue preciosa de Cristo Jesus. Vemos a Josué. Deus manda-lhe simplesmente a Josué, um homem jovem que sofreu a incredulidade de uma geração que fez com que ele andasse 40 anos a peregrinar à volta no deserto. Josué e Caleb. E que então recebe o testemunho de Moisés para introduzir o povo à terra prometida. E simplesmente Deus diz-lhe várias vezes, não te mandei, só te mando uma coisa, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes. Grande parte das pessoas hoje em dia não vencem as suas batalhas internas por causa do medo. Estão atemorizados, dão mais poder ao diabo, aos enganos, às mentiras, às sensações da sua alma, do que à verdade literal do poder de Cristo através da sua sangue, a vitória na cruz do Calvário. E assim está a igreja. Ali está Golias, continua a desafiar uma imagem ilusória. Mas Deus chama-nos a que não tenhamos medo. Não te atemorizes, não te espantes. O chamado, a visão, a amplitude da palavra, a profundidade da palavra, aquela obra que Deus quer fazer, não tenhas medo. Não te atemorizes, não fiques espantados, não fiques a pensar, não, é que eu jamais vou conseguir ser assim. Irmão, só há um justo e só há um perfeito. Ele vai-nos aperfeiçoando, Ele vai-nos levando de glória em glória. Este arquiteto catalão, agora não me recordo o que está a construir a Sagrada Família, Gaudí ainda continua a construir a Sagrada Família e às vezes depois vem, mas porquê é que isto ainda não está terminado? Diz, não te preocupes porque o patrão que eu tenho para construir não se cansa, vai estar aqui eternamente. Significa que ele no seu interior interiorizou que está a fazer algo para Deus, amém? Então é um arquiteto, é uma pessoa extremamente exímia na sua profissão, criativa. Irmãos, e nós devemos ter esse tipo de pensamento e equipar-nos com esse tipo de pensamento. O nosso chefe tem paciência, tem tido paciência até hoje. Sabes porquê? Porque quando ele olha para ti e para mim, vê-nos terminados. Amém? Agora devemos perseguir, devemos desfazer os fantasmas. Muitas pessoas estão abrumadas por fantasmas. Exatamente como aquele povo de Israel. Simplesmente por uma diferença muito grande. É que embora cronologicamente estejamos a viver já na era pós-moderna, grande parte de nós vivemos na era moderna. E essa é comparada com a era de Saul. Saul construiu todo o reinado, todo o poder que ele tinha era construído em base à capacidade humana. E todo o reinado de David foi totalmente o inverso. Foi construído simplesmente pela direção do Espírito Santo de Deus. Mesmo quando ele sucumbe ao pecado, jamais deixou de ter comunhão com Deus, teve a capacidade para arrepender-se. Não edifiques a tua vida de acordo a parâmetros humanos. Entende que o Espírito Santo de Deus é aquele que pode vir à tua vida, transformar-te e dar-te a capacidade para desfazeres os fantasmas, para ganhares aos Golias que se apresentam a ti diariamente, e é através da palavra de Deus. É através da permanência na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo dizia aos fariseus em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. E eles ficaram insultados quando eles disseram, não, mas nós somos linhagem de Abraão e tal, nós já pertencemos ao clube. Irmãos, a igreja não é um clube social, a igreja somos tu e eu, amém?
Não precisamos de um distintivo do SLB ou SQP ou fé. Não, isto não é uma questão de clubes. É uma questão da vida de Cristo em nós. É Cristo em nós. Não somos nós em Cristo, porque às vezes invertemos. Mas se realmente conhecemos a verdade, essa verdade libera-nos. Libera-nos dos prejuízos, dos preconceitos, limpa os nossos olhos, faz com que os temores, os fantasmas sucumbam e faz com que tenhamos a ousadia diária. A ousadia diária para enfrentar a vida. Salmo 56, e penso que já estou nos 30 minutos. Salmo 56, lendo o Salmo 56, diz assim a palavra de Deus, Salmo 56, verso 1 adiante. O salmista dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos aqueles que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia em que me sobrevenha medo, temor, em Ti hei de confiar. Não na minha capacidade de lutar. Saúl estava simplesmente a confiar no seu exército. Mas no seu exército não houve um valente. Apareceu David. Diz a palavra de Deus, quando ele foi levar os alimentos aos seus irmãos, ele era de estatura, tinha à volta de 14 anos, pequena estatura, franzido, diz a palavra de Deus, um corpo franzido. E ele veio de trás pastorear as ovelhas de seu pai, de Jessé. E esse jovem, quando vê Golias do outro lado e vê todo aquele exército, eu às vezes tento visualizar este cenário, ou seja, centenas de tropas poderosas, Israel, Saúl, o rei poderoso, os filisteus do outro lado, um homem, Golias, porque todo o exército filisteu não se via, estava atrás, estava num vale, e então saía Golias, com aquela, devia ter um vozeirão tremendo, não sei quantos côvados, tinha uma espada gigante, a desafiar. E aquele jovem franzido, incapaz, sem ter ido à tropa, sem ter sido preparado para nada, sentiu-se insultado, porque via que aquele inimigo ilusório estava a afrontar não somente um grupo de homens, mas estava a afrontar o nome de Jeová, do seu Deus, o Deus que ele louvava, o Deus com o qual ele tinha comunhão e o Deus com o qual fazia ter confiança. E ele pediu ao rei, e todos começaram a ridicularizá-lo. Agora vais tu vais cuidar mas é das ovelhas, pá, tu aqui não vais fazer nada. O seu próprio irmão, então, agora que és capaz de vir aqui, agora estás armado em quê? E Saúl, um pouco a despeito, deixa lá ver, a ver se este gaiatolas é capaz. Olha, total, se não se levanta nenhum homem, pois aqui vai dar o chaval, trata de lhe meter a armadura. E ele diz: não, isto nada disso. Agarra 5 pedras, focou-se bem na imagem do Golias, estava dado do outro lado, armado em corpanzão. Isto é muito simples. Não tenho muito para ir contra ti, mas vou contra ti no nome de Jeová dos exércitos. O Deus que eu sirvo. O Deus que faz com que eu não tenha temor. E agarrou na sua onda e meteu uma das 5 pedras que apanhou do rio e cravou-a mesmo no centro dos olhos, e aí caiu Golias. Baixou ao vale, cortou-lhe a cabeça e trouxe a cabeça ao rei. Aquele jovem franzido não tinha muito, não tinha grande preparação, tinha o essencial: confiança, fé em Deus, e não temia, porque ele via essa imagem como algo ilusório. Ele teve essa ousadia. No dia em que eu temer, dizia David, o salmista, hei de confiar em ti.
Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança e não temerei. Ele realmente, o salmista estava a abdicar de qualquer tipo de temor. Está a dizer, não vou temer. Em Deus eu louvo a sua palavra. Ele estava a afirmar a sua confiança em Deus, na palavra de Deus. E disse, que me pode fazer a carne? O que é que me pode fazer o homem? O que é que me podem fazer os meus fantasmas, as minhas frustrações? Não me pode fazer nada desde o momento que eu confie no Deus da minha salvação. E isso é aquilo que nos deve dar ousadia diariamente, a nossa capacidade de confiar. E essa capacidade é uma capacidade divina, não é humana. É o Espírito Santo de Deus que vem às nossas vidas e faz com que nós possamos confiar a tal ponto. Não tenho medo algum, mesmo que eu me leve por vales de sombra e morte, não temerei mal algum, porque Ele é o meu bom pastor. Ele pastorear-me por delicados pastos. Amém? Esse é um Deus que vem às nossas vidas. É um Deus que faz com que nós não tenhamos qualquer tipo de capacidade, não tenhamos nenhum tipo de preparação, não tenhamos nenhum tipo de dicotomia, nenhum tipo de doutorado, nenhum tipo, provavelmente, de estudos ou capacidade intelectual. E Ele escolhe-nos a nós conforme escolheu a David para um chamado tão amplo do seu reino, para que possamos ser ousados como o leão, tendo confiança nele, na sua palavra, na sangue derramada na cruz do Calvário. Não é por força, não é por capacidade humana, é por poder, diz a palavra de Deus, por poder do alto. Diz o livro dos Provérbios, diz, Provérbio 30:30, o leão, que é o mais forte entre os animais, não se desvia diante de ninguém. Grande parte das pessoas no ministério, na igreja, muitas vezes desviam-se. Um ousado é como o leão, não se desvia de ninguém. Não de força humana. Não interpretes mal da Escritura. Não é uma questão de força. Não é uma questão de medir capacidades. É uma questão de fé, de convencimento, de confiança, de segurança, de identidade. Amém? A identidade em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o leão de Judá. Devemos ser ousados como leões, ter essa confiança. O salmista continuava em Salmo 56, verso 5, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Juntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Via como conjuravam contra si, os seus próprios filhos conjuraram contra si, o seu reino, mas ele não retribuía mal por bem. Ele não tinha qualquer tipo de capacidade para tratar de afrontar as coisas de uma maneira humana, carnal, senão que ele escrevia estes salmos, os seus pensamentos, as suas orações com Deus. Aqui deleitava-se com o Senhor. E ele punha, acaso pode a carne, acaso poderá alguém contra mim, Senhor? Será que eles vão escapar por meio da sua iniquidade? E eu pedia, ó Deus, derriba-os tu na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações. Aqui estava o salmista a assumir a sua fragilidade, sabendo, Senhor, tu contaste os meus desvios, as minhas vagueações, e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus amigos. Isto sei, porque Deus está comigo. E volto a dizer, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos, a tua palavra está sobre mim, ó Deus. Eu te renderei a ti a ação de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Amém? É isto. Nós temos que equipar-nos com esta confiança a qual o salmista neste salmo a transcreve. Nada o iria fazer vaguear. Ele tinha já posta a sua confiança totalmente em Deus. Ele era um homem ousado.
mas ele aprendeu a dosificar a ousadia da sua juventude. David foi muito ousado na sua juventude. Ele é conhecido como o rei que mais vitórias teve pelo povo de Israel. Era o rei de guerra, o rei de sangue. Por isso Deus não permitiu que fosse ele a construir o templo, se não foi Salomão que o construiu. Mas ele tinha essa ousadia porque ele estava totalmente confiado naquele Deus que o livrou. Ele não tinha que buscar vingança contra os seus inimigos. Ele tinha que actuar simplesmente na palavra de Deus. Amém? E muitas das vezes, irmãos, não vences batalhas porque não afirmas a tua confiança, a tua identidade em Cristo Jesus. Dizes, não, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas é só mais um dito. Não é suficiente com dizê-lo. É necessário vivê-lo. Amém? É necessário viver o Evangelho. Não é necessário somente falar sobre o Evangelho. Não necessitamos somente falar sobre Deus. Necessitamos de viver estas vitórias. Necessitamos de conquistar o nosso maior Golias. A palavra de Deus diz de onde é que vêm as invejas, as guerras. De onde vêm? Diz a palavra de Deus, do nosso interior. De onde é que vêm os fantasmas? Do nosso interior. Tens que, a cada dia, o homem natural, diz a palavra de Deus, contempla-se ao espelho a cada manhã, vai e depois esquece de como é. Quando contemplas ao espelho, contempla o teu principal inimigo. Não te foques no lado esquerdo. Ou seja, há um dito popular que tem uma sabedoria divina tremenda que diz: com o mal dos outros para o seu bem. Cada dia traz o seu próprio mal, diz a palavra de Deus. Devemos lutar para desfazer os nossos fantasmas, afirmar-nos, não termos qualquer temor aos desafios, ao chamado, à palavra que vem. A palavra é bálsamo para as nossas feridas. A palavra faz com que nós rejuvenesçamos em Cristo Jesus. O salmista pecou e o salmista escreve que enquanto ele se calou, o que é que lhe aconteceu? Diz a palavra de Deus. Algum de vós secou, encarcomeu-se, diz a palavra de Deus, secou-se internamente. Mas diz: quando fui a ti e confessei as minhas transgressões, os meus pecados, o que é que aconteceu? Foi rejuvenescido, começou a ter força de novo, começou a ter essa ousadia, essa confiança para destornar o Golias. O Golias pode ser tudo aquilo que possas imaginar. Tu traz os teus Golias, conforme eu tenho os meus Golias. Identifica os Golias. Equipa-te, munte com a fé, a espada da fé, a confiança em Cristo Jesus e o poder da oração. E conquista, desfaz os fantasmas. Afirma-te e estabelece-te em Cristo Jesus. A rocha firme. E verás que a tua vida será a vida de um vitorioso. Não será só mais um dito, senão que realmente serás vitorioso. Lutarás batalhas, sofrerás feridas, mas serás vencedor. Poderás agarrar a cabeça de Golias e dizer: este incircunciso que ofendeu ao meu Deus está posto aqui aos pés por escapelo. Todos os grandes heróis de fé tiveram as suas lutas, as suas fragilidades, as suas dúvidas, os seus medos, mas afirmaram-se sempre, tal qual como o salmista David, a confiança no chamado do seu Deus. Moisés sentia-se inepto, no entanto foi usado por Deus. Josué sentiu-se congojado com aquele chamado tão amplo de conduzir aquele povo, um jovem. Teve também as suas dúvidas. Ele prostrou-se depois de ter ganhado a batalha tremenda contra Jericó e depois de ter perdido contra Ai pela ganância de um dos seus generais, por ter arrebatado um manto babilónico, e ele prostrou-se